Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá no dia de hoje, dia 20 de julho do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 11 do mês Av, do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, por chegarmos aqui e podemos contemplar as misericórdias do Eterno de se renovarem a cada dia. E justamente as misericórdias de Hashem, por se renovarem a cada dia, a cada despertar, nós podemos contemplar verdadeiramente como que o nosso Deus é o Pai das misericórdias. Por isso temos o nosso Modé Ani, todos os dias, quando nós despertamos, quando abrimos os olhos, quando nós acordamos e nós rendemos graças a Hashem por ter devolvido a nossa alma dentro de nós com piedade e dado-nos a oportunidade realmente de termos mais um dia de vida. Por isso, encerra dizendo, grande é a sua confiança. Grande é a confiança de Hashem. Grande é a confiança do Eterno em cada um de nós, que nos concedeu mais um dia de vida, para que nós possamos cumprir a nossa missão suprema, que é, de fato, nós prepararmos o mundo para ser o lar de Deus. Então, Baruch Hashem, por isso, rendemos a Hashem a nossa gratidão e podemos aqui, mais um dia, estarmos aí ligados, conectados com o estudo da Torá, através da nossa leitura diária da Torá, a leitura diária da Parashá semanal. E esta semana nós estamos aí com a nossa 45ª Parashá, que faz parte do nosso 5º livro, que é o último livro da nossa Torá. E então, pela misericórdia de Hashem, também estaremos aí, com o encerramento deste livro, estaremos encerrando esse ciclo dos estudos de Torá, e assim nós estaremos nos preparando, através de Rosh Hashanah, do ano novo 5782, que iremos iniciar em setembro, para um novo ciclo dos estudos da Torá. A nossa 45ª Parashá dessa semana, que é Vatchanan, que significa implorei, roguei graça a Hashem, que desde já o Eterno possa atender o nosso rogo a Ele, para que, caso o Mashiach não se revele até ali, que Ele nos dê um novo ciclo dos estudos de Torá, renovando a graça, a sabedoria, o entendimento que vem dele, para podermos aí termos um novo ciclo pela frente, E nesse sentido possamos aí nos aplicarmos desde já o pouco que nós aprendemos até aqui, que nós possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Edson Batista Filho, lá de Paranavaí, Paraná. Shalom, Edson, a ti, família. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, e juntamente com ela, todos aqueles que estão aí na região, centro-oeste, para cima, norte e nordeste, estão aí se deliciando com o calor, enquanto nós aqui para baixo, o Edson? O frio, meu Deus do céu, misericórdia, Mais uma noite aí tivemos aí de plantão, temperatura 6, 5, 4 graus, Acho que aí para a região do Edson, aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as coisas foram um pouquinho mais frias, Não restam dúvidas aí. Mas Baruch Hashem, que ele tem guardado, protegido as nossas vidas, e vamos em frente nessa história, O Jaime Rafael, lá da cidade de Girona, Espanha, Então, o Jaime aí, Rafael, junto com a Donária Carmo, a Cibele,
a Elizabeth Lobo, né, lá de Portugal, né, assim como o Jaime aí da Espanha, também estão passando situações difíceis, né? A Europa está aí enfrentando um período de intensas e terríveis chuvas, né? Então a Europa, o leste europeu está complicado aí também, né? Com a questão das chuvas e outros, né? Outras manifestações da natureza aí, né? Que Hashem, ele que mantém com fidelidade o pacto com a humanidade, que todas estas coisas sirvam realmente para que a humanidade olhe para os céus e busque o Criador, o único Deus e único Salvador, para que realmente ele possa atender, né, o nosso pedido de socorro e trazer debaixo das suas asas a proteção, saúde, vigor, né, salvação, para que esses tempos turbulentos nós possamos aí juntos estarmos clamando para que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele para a redenção final, para trazer a cura para todas as coisas pertinentes a este mundo inferior e preparando esta geração, né, a geração da redenção final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, né, a vida eterna, né? Então que nós estejamos continuamente clamando a Deus e possamos estar levando realmente as pessoas à nossa volta, aonde puder a nossa voz chegar, possamos aí estarmos levando as pessoas a pensarem mais em Deus e buscarem mais a Deus. São tempos turbulentos que nós estamos vivendo, onde nós estamos vendo aí o sistema, o establishment, o globalismo e aqueles poderosos, né, na questão monetária, aqueles que dizem, né, que a população está excedente, precisa controlar, né, que a população está muito alta, né, mais de 7 bilhões de pessoas, precisa ter um controle de natalidade, um controle das pessoas. E essas mesmas pessoas que ficam defendendo essas coisas são as mesmas que estão aí por detrás, né, daquele remedinho que dá no braço, né? E justamente quem diz que precisa ter um controle da natalidade, o controle da população, vem e apresenta, entre aspas, né, um remédio milagroso, né? E todo mundo está, infelizmente, né, uma grande parte da população está colocando, né, toda a esperança nesse remedinho aí, e dessa forma aí, esse remedinho virou, nos tempos atuais, o novo e o moderno bezerro de ouro, né? As pessoas estão aí praticamente desesperadas, né, se prostrando diante desse bezerro de ouro, sendo que já está dito que realmente esse remedinho ele é experimental, e como diz o próprio nome, experimental significa o quê? Ninguém sabe dos resultados, ninguém sabe dos efeitos colaterais, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? E o mundo todo virou um grande laboratório, né? Então, que as misericórdias de Hashem realmente traga sabedoria às pessoas que se deixaram seduzir pelas mentiras, pelas falsidades e estão aí buscando cada vez mais, né, o seu bezerro de ouro, achando que é a salvação. A salvação, como diz o salmista lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, a ajuda. E a resposta é: a minha ajuda, o meu socorro, vem daquele que está acima das montanhas, acima dos montes, acima dos céus. Ele que criou todas as coisas, é dele que provém realmente a ajuda, o socorro, a salvação, né? Então, dessa forma aí, você pode dizer nos dias atuais, né? As pessoas estão olhando para o bezerro de ouro, e ali está a salvação? Não, porque não há garantia nenhuma.
ninguém põe a mão no fogo por esse remédio, ninguém põe a mão no fogo por esse bezerro de ouro, né? Muito pelo contrário, os poderosos, eles querem somente os lucros desta negociação. Então, amados, nós mais do que nunca é tempo de clamarmos a Deus, como diz o profeta Jeremias, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A própria Torá também nos traz essa expressão, né? Quando buscardes de todo o teu coração, então sereis achados. Que nós possamos aí darmos essa mostra, darmos esse testemunho, vivermos essa realidade da Torá, a Torá da vida, a Torá da salvação e não outra coisa, né? Assim como nós temos aprendido nesse ciclo, né, dos estudos de Torá, o fundamento, né, a grande realidade. O povo israelita, que é uma questão deste ensinamento, dessa lição para todas as nações. Quem libertou o povo do Egito não foi Moisés. Quem trouxe em segurança o povo à terra prometida também não foi Moisés. Na realidade, Moisés foi o instrumento de Deus, o grande e o único grande profeta de Deus para esta realidade. Então, na verdade, quem livrou, quem salvou o povo israelita do Egito, do deserto, das grandes tragédias até a presente data, realmente é o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus e Salvador. Então, dentro desse aspecto, amados, então a nossa salvação, ela continua sendo em Deus. Simplesmente isso. Né? Por isso, emuná, confiança em Deus, é que nos leva à fé, a estarmos realmente vivendo diante da sua presença, diante da sua face. Então, nesse sentido, amados, né, não vamos colocar a nossa esperança neste ou naquele remedinho, né, ou nesta ou naquela pessoa que diz que tem, né, a grande resposta para os dias atuais, no sentido de vida, né? E nesse sentido, na realidade, as pessoas aí que estão por detrás de tudo isso, estão dentro de um sistema, dentro do establishment, dentro de um globalismo, que querem de todas as formas que as pessoas percam consciência divina, consciência de Deus e a consciência da família, né? Então, por isso nós estamos realmente numa guerra, é uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, né? Entre a vida e a morte, né? Por isso nós vamos ver aqui no quinto livro, no discurso final de Moshe, em uma determinada parte, que ali chegaremos, Moshe, né, expressando a vontade de Deus para com o povo israelita, diz, né, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. É para você escolher. E Deus, como Pai das misericórdias que é, ele simplesmente fala como um pai que ama e um pai conselheiro. Então ele diz, escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Mais uma vez, Deus mostrando que a consciência divina e a consciência da família é fundamental para a subsistência de uma sociedade e também para a vida eterna. São esses dois grandes princípios que vão levar realmente as pessoas ao Olam Rabá. Primeiro a redenção final com o Mashiach e na sequência o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, nós conhecemos essa realidade e nós temos responsabilidade para levarmos isso daí à frente. Então, não vamos nos acovardarmos diante da nossa grande, preciosa e maravilhosa missão que Deus confiou a cada um de nós. Por isso, ele nos deu um novo fôlego de vida nesta manhã, no dia de hoje. E ao repetir dia a dia essa misericórdia, é para que nós venhamos cumprir essa missão preciosa, transformar este mundo para ser
o lar de Deus. Baruch Hashem. Ok, vamos lá. Carla de Costa, né? Barra Velha, Santa Catarina. Não esqueço mais, Carla. Barra Velha, Santa Catarina. Né? Baruch Hashem. Quem mais está aí? Né? Já falamos aí a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins. O Luiz Ribeiro, Itaquera, São Paulo. O Edson Batista, né? Lá de Paranavaí, Paraná. Muito frio e chovendo também, misericórdia, meu Deus. Né? O Josélio Tavares, interior de São Paulo, né? Silveiras. Quem mais está aí? A Yaritza Verônica, lá do Chile. Baruch Hashem, Yaritza Verônica, shalom, shalom a ti e toda a família. Né? Quem mais que está aí? Vamos lá. Baruch Hashem. Acertei. O Zé Leal, né? Baruch Hashem, de estarmos aqui, né? A tia, a família, o Zair, graças a Hashem. Mais algumas pessoas estão aí, só que eu não estou conseguindo ler, né? Os nomes aí, ok? Vamos dando aí um shalom, vai aparecendo e nós vamos lendo aí, ok? Vamos aqui mencionar algumas pessoas, né, dos últimos dias aí, né, que tem acompanhado também a tarde com a Torá. A Olga do Mato Grosso, o Marco Antônio Aguiar, o Carlos Oliveira Vilverde, a Tânia Castro, Samuel Zampietro, Maria Ângela Pereira dos Santos, de São Paulo, a Cátia Luz, o Anselmo Ferreira, né? Alessandra e Ângelo de Formigas, Minas, o Juvenil Pérez de Oliveira, o Fernando Duarte, lá do Rio de Janeiro, né? O Claudinei Alexandre, shalom, shalom, Claudinei. O Walter Luiz Carvalho, lá de Santo André, Grande São Paulo. O Wanderson Silva, Campina Grande, Paraíba, né? A Maria Cristina Bertone, lá de Guarulhos, também, Grande São Paulo, né? O Samuel e a sua família lá de Jaguaquara, Bahia, né? Que é um dos convidados aí da Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, né? O Luiz Ribeiro, sua esposa Luzinete, né, aqui de Itaquera, Grande São Paulo. A Kátia Fernandes e o seu esposo Sidney, aqui de Bauru. Né? A Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul. O Claudemir Jesus da Silva, né, e a família aqui de Bauru, também a nossa região. O Vinícius Costa, né, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo. A Marta Borer, lá de Buenos Aires, Argentina, né? As misericórdias de Hashem para com os nossos amados lá da Argentina, situação difícil que estão passando por lá, né? Devido ao sistema realmente negativo, né? Que o socialismo, o comunismo está trazendo ali para os nossos amados da Argentina, misericórdia para com eles. O Juliano Carvalho, lá aqui também de São Paulo, o Almir Tavares, o Ronaldo Guerra, o Rabelo de Quixadá, Ceará, o Moura Charles, lá de Recife, Pernambuco, né? A Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Pedro Zaghini, né, de Santa Isabel do Havaí, Paraná, né, Baruch Hashem, por essas vidas aqui, né, a Samara Leão, lá de Niterói, né, Rio de Janeiro, né, Niterói, Rio de Janeiro. Temos aí a Áurea, né, e o seu esposo Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará, lá, Belém, né, está lá do Pará, do estado do Pará, ok? O Claudemir Messias, né, de Goiânia, Goiás, Baruch Hashem. A Ana Cristina de Salvador, Bahia, o Natanael, Félix Itapecerica, Minas, né? Baruch Hashem.
Então, esses são algumas pessoas aqui. A Naomi, o seu esposo Ricardo Roberto de Souza, lá de Palmares, Pernambuco, né? A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro também, Baruch Hashem por isso. A Maria Isabel Gouveia, né? O casal também, o Cássio e a Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Raquel Alves da Silva, irmã da Berenice. A Luciana Rodrigues, né, de Marília, que é a nossa região. A Edina Silva, de Bauru, aqui também a nossa região. O Antônio Sérgio Carrilho Castro, também lá de Palmas, Tocantins. O André Olicheski, de Ponta Grossa, Paraná. E Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. E pela misericórdia de Hashem, vamos aí, né? Vira e mexe, vamos citando alguns nomes aí, que graças a vocês é que nós estamos aqui existindo, né? Se não fosse essa maravilhosa torcida, Baruch Hashem, por cada vida, né? Mencionada, aquelas que não foram mencionadas hoje, mas que continuamente aí nós temos aí, né? Mandado um shalom pelo Face, pelo YouTube, pelo Zap, né? Baruch Hashem por tudo isso daí. A nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, é de número 317, e nós estamos dentro daquele grupo Fé e Intelecto. Vamos ver então o que o Rebbe nos fala no dia de hoje. Então, a gota de sabedoria diz assim: Abraão, pai de todos nós, questionou a justiça de Deus. Moisés fez o mesmo. O Rabi Akiva também o fez. E assim fizeram muitas almas iluminadas, né? Você não é o primeiro. Dentre todos os que questionaram, havia duas abordagens: os que falavam sério e os que não falavam, né? Através da história, através dos milênios, essa é uma realidade que o Rebbe menciona. Aqueles que realmente falavam sério, né? Realmente questionavam a justiça de Deus, mas com seriedade, com compromisso com Deus, e procurando entendimento. E outros que não falavam sério, eram zombateiros, né? Aqueles que zombavam, né? E também receberam a sua devida recompensa. Os que queriam entendimento obtiveram entendimento, um sentido de nada ao encontrar uma realidade muito além de nossa mente insignificante. Aqueles que perguntavam, mas não queriam entender, nada obtiveram, nada conseguiram e, portanto, né, nadaram no nada, né? Mas aqueles que procuraram entendimento, mesmo não encontrando, né, de fato a realidade plena, completa, devido ao nosso intelecto limitado, finito, portanto insignificante, mas saíram fortalecidos na sua confiança ao Eterno. Então, numa determinada feita, o Rebbe ele foi confrontado por Eliezer, eu acho que é isso que fala, não sei se é exatamente a pronúncia desse nome, ok? Então, Eliezer perguntou ao Rebbe: como você pode acreditar em Deus depois do Holocausto? Essa foi a pergunta que ele fez ao Rebbe. Então, o Rebbe respondeu a ele, né, a Eliezer: como você pode não acreditar em Deus depois do Holocausto? A pergunta ao Rebbe foi: como você pode acreditar? A resposta do Rebbe, né, em pergunta foi: como você pode não acreditar em Deus depois do Holocausto? Então, a última notícia que tiveram com referência a ele, o Eliezer, é que ele estava acreditando em Deus. Ou seja, como você pode acreditar em Deus depois do Holocausto? Como você pode não acreditar em Deus depois do Holocausto? Duas perguntas. Muito para falar conosco. Muito para mexer conosco. Então, dentro do aspecto
judeu, nação judia, o povo de Israel, plenamente para eles, judeus para judeus. Realmente essa pergunta ela ecoou por muitos anos após o Holocausto. E o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, ele teve que confrontar com essa realidade, com essa geração após o dilúvio. Então, por isso, numa destas, ele foi confrontado com essa pergunta: como você pode acreditar em Deus depois do Holocausto? E o Rebbe respondeu de uma forma muito brilhante, não apenas o que ele queria ouvir, mas respondeu para ele com uma outra pergunta: como você pode não acreditar em Deus depois do Holocausto? Então, segundo os nossos sábios, dizem que o que é que move o mundo? Aí você pode até responder a fé, mas dentro do mundo judaico a resposta é: o que move o mundo são os porquês. É isso que move o mundo. Como você pode não acreditar em Deus depois do Holocausto? Como você pode, vamos na sequência, como você pode acreditar em Deus depois do Holocausto? Perguntou ao Rebbe. E o Rebbe respondeu perguntando: como você pode não acreditar em Deus após o Holocausto? Isso levou a esse personagem realmente a pensar: se não fosse Deus, o que teria acontecido de fato no Holocausto? Todo o povo israelita, nos 4 ventos do mundo, simplesmente seriam eliminados. Simplesmente. Então, realmente, após o Holocausto, então se pode contemplar que da morte ressurgiu a vida, das cinzas renasceu um povo, da destruição elevou-se algo muito mais sagrado e muito mais edificante. A techuvá para com Deus, a conexão, o retorno a Deus, o confiar em Deus. E isto é que move as nossas vidas para frente. Baruch Hashem. Então vamos em frente, ok? Só para finalizarmos essa parte aí, como que você pode aplicar isto? Você pode dizer assim: eu não vivi o Holocausto. Sim, ok, beleza, tranquilo. Então você pegue a pior situação da sua vida, o momento mais dramático ou trágico da sua vida, e simplesmente traz isso para este momento. Como você pôde acreditar em Deus depois desse momento tão trágico da sua vida? E te trouxe até aqui? E tem te conduzido a seguir em frente? Esse é o aspecto da nossa vida. É por isso que nós vamos seguindo em frente. Baruch Hashem. Ok. A nossa terceira aliá da nossa paraxá semanal, Vaitchanan, que significa roguei, implorei, né, a Hashem por graça. E a nossa terceira leitura ela está no capítulo 4 de Devarim, Deuteronômio, a partir do versículo 41 até o verso 49. É a nossa terceira aliá. Então vamos a ela? Então aqui, nessa terceira aliá, nós temos aí sobre as cidades de refúgio que Moshe estabeleceu. Então diz assim: foi então que, tendo compreendido que Deus não lhe permitiria atravessar a terra de Israel, Moshe decidiu designar 3 cidades do lado do Rio Jordão, que está na direção do nascente, isto é, ao leste. Então, justamente aquelas terras em que as 2 tribos e meia pediram para ficar, essencialmente Reuven e Gad,
né, que pediram para ficar do lado leste, né, do Rio Jordão e não entrar, habitar, morar, ter parte nas porções da terra prometida. E então Moshe deu, além das duas tribos, né, deu a metade da tribo de Menaxê, né? Então, essa metade da tribo de Menaxê, Deus, aliás, Moshe, né, ele fez com que essa meia tribo de Menaxê permanecesse com as duas tribos de Reuven e Gade. Essa meia tribo, ela seria exatamente um ponto, né, de ligação entre eles fora da terra prometida para com aqueles que estavam lá, as 10 tribos e meia, né, na terra prometida. Moshe usou realmente desta sabedoria, deste artifício, para que as duas tribos de Reuven e Gade não perdessem a conexão com a terra prometida e com as 10 tribos e meia, os seus irmãos, né? Então, a meia tribo de Menaxê era esse ponto de ligação. Por quê? Porque a meia tribo de Menaxê, ela sabia muito bem que a outra metade deles estava do outro lado. Ou seja, os seus irmãos de tribo, literalmente falando, né? Então ali estavam quem? Os seus pais, seus tios, seus avós, sobrinhos, a parentela, ok? Então, dessa forma, a meia tribo de Menaxê que ficou com Reuven e Gade fora da terra prometida, então eles de vez em quando pegavam um barquinho, virava do outro lado do Jordão e ia lá visitar os irmãos, né? Os parentes, e isso levava mais gente com eles, né, da tribo de Reuven e Gade. Então não se perdia a conexão dessa forma aí, ok? Então, as 3 cidades, né, no lado do Rio Jordão, que está na direção do nascente, isto é, ao leste, para que para lá fugisse um assassino que tivesse matado o seu próximo sem intenção, sem tê-lo odiado em tempo passado, e sem ter premeditado o homicídio. Ele pode fugir para uma dessas cidades a fim de permanecer vivo. As cidades que Moshe designou foram Betzer, no deserto, na terra da planície da tribo de Reuven, Ramot, em Gileade, no território da tribo de Gad, e Golã, né, em Bashan, o território da meia tribo de Menaxê. Moisés sabia que essas cidades só começariam a funcionar como locais de refúgio quando as outras 3 a oeste do Jordão, lá na Terra Prometida, também fossem instituídas, mas inferiu que, designando-as agora, tornaria desnecessário que Josué e Yehoshua o fizesse depois de instituir as outras 3. Moisés sabia também que designar cidades de refúgio é um mandamento que só se pode cumprir na terra de Israel, visto que Deus não lhe permitiria entrar na terra. Ele não sabia ao certo, né, se suas ações de fato teriam algum valor legal quando ele instituiu essas 3 cidades fora da terra prometida, ou se Deus realmente queria que ele os fizesse, né, ou fizesse. No obstante, designou-as de qualquer forma, com a esperança de assim cumprir, pelo menos parcialmente, esse mandamento. Lembrando que a nossa aliada de ontem, né, nós trouxemos o foco aí, em qual sentido? O foco de que Moisés, Moshe, ele pediu, ele fez a sua prece 515 vezes, pedindo a Hashem para entrar, né, na Terra Prometida. Então, a resposta de Deus foi, depois de 515 vezes, né, a resposta de Deus foi, Ravilar. Então, disse o Eterno para Moshe, Ravilar. Chega, para, não me peça mais, né? Você já pediu demais, 515 vezes, misericórdia, né? Muitos de nós, ou quase todos nós, praticamente
não chegaríamos nem o 20º pedido repetitivo para Deus, né, sobre uma determinada questão. Você já analisou os seus pedidos para Deus? Lembra do seu pedido que você fez a semana passada? Você lembra do pedido que você fez a Deus no mês passado? No ano passado? Né? Se você fizer uma reflexão, você vai ver, puxa vida, eu pedi X coisa para Deus o ano passado, depois não pedi mais, e até esqueci sobre tal fato, né? E aí? Então você pediu por pedir, ou não tinha necessidade de pedir, ou qual era o objetivo de você ter feito tal pedido? Então, a questão em si não é o que eu peço a Deus, mas com qual finalidade eu vou pedir tal coisa a Deus. E nós vimos aí na nossa aliada de ontem exatamente qual era o propósito de Moshe com referência a entrar na Terra Prometida. O pedido de Moshe era exatamente o quê? Moshe, ele se sentia incompleto no seu serviço para Deus. Então, Moshe achava que o seu serviço para Deus ele não estava completo, ele não estava ainda bom. E como ele sabia que os mandamentos plenamente seriam cumpridos na Terra Prometida, então ele queria entrar na Terra Prometida para poder aperfeiçoar o seu serviço a Deus. Então, é a mesma coisa. Nós pedimos X questões para Deus. Pedimos no âmbito espiritual, pedimos no âmbito físico, né, saúde, vigor. Pedimos no nosso âmbito financeiro, queremos ficar bom da grana, não é verdade? Quem que não quer ficar rico, não é verdade? Né? Fazemos pedidos dentro do campo material, né? Também os provimentos materiais, né? Então, em todo esse aspecto, seja ele espiritual, físico, financeiro ou material, né? O pedido em si, a questão em si, melhor dizendo, é qual finalidade que eu tenho por objetivo para pedir tal coisa a Deus? Você já pensou se Deus tivesse respondido a nossa prece? Vamos dar uma generalizada, ok? Se Deus tivesse respondido a nossa prece, por exemplo, para ficarmos ricos e saudáveis no ano passado, por exemplo, nós estaríamos hoje diante dele, servindo a ele, prestando um serviço do coração, um serviço de amor a ele, da forma que nós estamos fazendo hoje? Ou nós já estaríamos, longe, né? Fazendo turnês, fazendo aí, como que chama aquele negócio de pegar um barco aí, né? Um iate, um cruzeiro. A Edna me lembrou aqui, né? Pegar um cruzeiro e sair em alto mar e por aí afora vai, né? Visitar aqui, ali e acolá. E aí fica aquela questão, e as preces diárias? E o recebimento do Shabat ao pôr do sol do sexto dia? Né? As festividades ao Eterno e por aí afora vai. Aonde estariam estas atividades de serviço a Deus nesse pacote do nosso cruzeiro? Que lugar que você ia colocar na tua mala? Né? Então você prepara a tua bagagem para fazer o seu turismo, o seu cruzeiro, a sua viagem turística aqui, ali e acolá, né? Aí você prepara toda a tua bagagem, toda a tua mala. Aí o livro do Sidur, né? O livro do Sidur para as preces diárias. Aí você pega o livro do Sidur, vamos pegar ele aqui. Você pega o livro do Sidur, olha só, rapaz, como é grosso o livro do Sidur. Veja como ele é pesado, né? Como ele é grande. Olha como que ele é grande. Não tem lugar na minha bagagem mais, já não
Não sobrou nem um espacinho para eu colocar esse grande, enorme, pesado Siddur. Ah, eu vou deixar ele em casa. Aí quando eu voltar de viagem, aí eu volto a fazer. Aí eu volto a fazer as minhas preces diárias. É para isso que Deus pode nos dar sabedoria, vigor, saúde físico, vigor e saúde financeira e material. É para essa finalidade? Para nós nos esquecermos dele? Não, de forma alguma. Então, por isso, quando nós lemos aqui, amados, as 3 cidades que Moshe estabeleceu fora da terra prometida, foi mais uma tentativa que Moshe fez para aperfeiçoar o seu serviço a Deus. Ou seja, a finalidade de Moshe em tudo era sempre, ele sempre procurava uma forma para aperfeiçoar o seu serviço a Deus. Essa precisa ser a nossa preocupação diária, certo? Se nós tivermos isso de fato no nosso intelecto, em nosso coração, como algo verdadeiro, então realmente Deus ele nos dará saúde e vigor, tanto no campo espiritual, tanto no campo físico, tanto no campo financeiro, como no campo material, porque ele sabe que você não vai abandoná-lo, que você não vai negligenciar os seus deveres como filho para com ele, o Pai Celestial. Então ele vai te confiar algo precioso, maravilhoso, e tudo que envolver o seu campo espiritual, físico, financeiro e material, você sempre terá como objetivo para aplicar realmente em ajudar a transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Ok? A Maria Luísa Fez está dizendo sobre o Siddur, né? Ia virar excesso de bagagem. É isso daí mesmo. É o excesso da bagagem. Não tem lugar para o Siddur, né? E dentro desse aspecto, amados, o que realmente aqui Moshe traz para nós com esse aspecto, mais os comentários de Rashi, é para que nós estejamos exatamente fazendo uma reflexão sobre a nossa ação diária, né? Eu quero realmente ter sabedoria e entendimento. Ok, maravilhoso pedido para Deus isso. Mas para qual finalidade? Para se mostrar? Para ser o bacana, o legal? Para ser aquele, nossa, vejam só que sabedoria que essa pessoa tem, e querer se mostrar em vez de se comportar com humildade, a semelhança do nosso Moshe, a semelhança do nosso Rebbe, né? Agimos com modéstia, com simplicidade, né? Com humildade. O vigor físico para quê? Para sairmos aí, peito aberto, literalmente falando, seja para ele ou para ela, né? Vigor físico, bonitão, bonitona, né? Então, temos que mostrar, né? Aquilo que é bonito temos que mostrar, não é o ditado popular? Então, você quer um vigor físico para quê? Para se mostrar? Ou para realmente ter forças, energias, coragem, ousadia, destemor em realmente levar a unidade, a unicidade de Hashem à frente, avante? Para qual finalidade nós queremos realmente o vigor dentro do campo financeiro e material? Para gastar ao nosso bel prazer? Para gastar com luxúria? Para gastarmos realmente em coisas vãs, frívolas, inúteis? Então, o que Moshe está trazendo para nós nessa primeira leitura de hoje aqui, do capítulo 4, verso 41 até o verso 43, né?
esses 3 versículos aqui, o que Moshe está trazendo para nós, o que a Torá está trazendo para nós, é qual é a finalidade que eu tenho quando eu faço os meus pedidos para Deus. Qual é? É isso que nós precisamos ser transparentes para com Deus. Nós não podemos dar uma de Bilã. Nós não podemos dar uma de Balaque. Nós não podemos dar uma de que eu vou agir de tal forma porque eu vou pegar Deus no contrapé e ele vai me responder e beleza. Depois que ele me der, ok. Aí eu penso o que eu vou fazer. Não. O verdadeiro propósito começa a partir do momento em que você pensa. O verdadeiro propósito, ele cria vida a partir do momento que você fala. E aí é que está o X da questão. Aí é que está o X da questão. Rashi, comentando sobre a ação de Moshe, ele diz, né, que Moshe, ele não sabia naquele momento realmente como seria a reação de Deus, dele estar ali instituindo 3 cidades. A partir do momento que Moshe, ele disse que Betzer, a cidade que ficava no domínio da tribo de Reuven, Ramoth, né, que fica em Gileade, que ficava no domínio da tribo de Gade, e Golã, em Bashan, que ficou no domínio da meia tribo de Menashe. A partir do momento que Moshe ele instituiu essas 3 cidades, ponto final, é lei. Ele instituiu e assim se fará. E mesmo ele fazendo isso, né, segundo os comentários de Rashi, fala que Moshe não sabia, não tinha certeza naquele momento se Deus realmente estaria aprovando a sua ação quando ele instituiu essas 3 cidades de refúgio fora da terra prometida. E o detalhe, quando ele instituiu essas 3 cidades de refúgio, ele já disse para qual tipo, para qual categoria de assassinos que deveriam ir para essas 3 cidades fora, além do Jordão, fora da terra prometida, além do Jordão, ou seja, do lado leste, onde estavam as 2 tribos e meia. Seriam cidades de refúgio para aqueles que cometeram assassinato sem ter a intenção de matar alguém, ou seja, matou alguém involuntariamente. Ele não premeditou, ele não odiava aquela pessoa. Então, ele não odiava e nem premeditou a morte daquela pessoa. Foi uma situação ao acaso, foi um momento inesperado, aconteceu algo abrupto e isso resultou na morte de alguém. Então, esse assassino, né, o chamado homicídio culposo, sem ter a intenção de matar, então esses que estavam enquadrados dentro disso daqui, então eles fugiriam para estas 3 cidades. E ainda tinham mais 3 cidades que deveriam ser instituídas, e essas seriam instituídas dentro da terra prometida para os assassinos que odiava alguém e matou porque quis, o famoso homicídio doloso, premeditado, planejado, né? Alguém odeia alguém e planejou matar essa pessoa, nesse sentido aí. Então, dentro desse aspecto, Moshe, ele fez. Por quê? Porque a partir do momento que ele teve a certeza que ele não entraria na terra prometida, então ele deu mais um jeito, ele criou mais um jeito de poder aperfeiçoar o seu serviço a Deus. Ele não usou isso daqui, ele não fez isso daqui no sentido de rebeldia para com Deus. Ele não fez isso daqui no sentido de, bom, já que ele não me responde o meu pedido, então eu vou fazer tal coisa. Pá! Não.
ele agiu com temor aos céus. Ele agiu com confiança, emuná, confiança em Deus. Era a sua base de fé, emuná, confiança em Deus. E ele fez com qual objetivo? De aperfeiçoar mais uma vez o seu serviço a Deus. Então, quando você, eu, nós, quando fazemos realmente um pedido a Hashem, elevamos a Hashem a nossa prece, a nossa petição, né? Pai das misericórdias, eu peço a Ti tal coisa, tal situação, papapá, parapapá. Você sabe o que vai pedir para Deus, né? Desde o momento que nós findamos agora, né? A Tisha B'Av, o 9º dia de Av, e até o dia 15 de Av, é o período em que os nossos sábios falam que Mashiach nasceu, e no dia 15 de Av se concretiza um noivado, né? Do povo israelita para com o Mashiach, para com o Eterno, através de Mashiach, o noivado para com Deus, né? Então, os nossos sábios falam que esse é o período em que os que estão solteiros e solteiras é um momento oportuno para pedir a alma gêmea, né? Então, justamente dentro desse aspecto, ou seja, até o pôr do sol, né? Até o pôr do sol de sábado agora, dia 24, né? Então é um momento propício para você pedir, para quem está solteiro ou solteira, a sua alma gêmea, né? Essencialmente, né, no dia 15, que é ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Nada melhor do que um dia de Shabat, o dia do encontro da noiva com o noivo em Shabat. Então, durante esses dias, o solteiro, a solteira faz o pedido, a sua petição, a alma gêmea, e no Shabat, no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é realmente o dia para confirmar o pedido a Hashem, para que essa alma gêmea seja revelada, e realmente olho no olho, e aí dá aquele e você vai saber que é a alma gêmea. Não movido ou movida por paixões, mas pelos olhos da fé, da emuná, confiança em Deus. Não se deixando levar por emoções, paixões, porque, como diz o proverbista, o coração é enganoso, então cuidado. Então tem que ir pela visão de Deus. Então o pedido tem que ser correto. E dentro dos aspectos, aí você que pede o seu noivo ou a sua noiva, a sua alma gêmea, né? Aí você faz o seu pedido do jeito que você acha propício. Mas o fundamental, por que eu quero que o Senhor me dê a alma gêmea? Qual finalidade? Já falamos aqui. Não esqueça de falar para Hashem qual é a finalidade que você quer sua alma gêmea, e juntos, não sendo mais dois, sendo um só, né? Entre outras coisas, para servir melhor a Hashem, mas também não esqueça de falar para Deus, além de o primeiro, essencial, servir a Hashem, e para que eu seja feliz. Porque o Eterno, Ele ama presentear os seus com felicidade. Ok? E durante esses dias até Shabat, né, dia 15 de Av, segundo os nossos sábios, o melhor momento de nós fazermos uma petição a Hashem é após o Shema. Então, quando você fizer durante todos os dias o seu Shema, né, na parte da manhã, após o Shema, é o momento mais propício, é o momento em que Deus ele está no seu trono da misericórdia, Hesed, certo? E está pronto para receber o teu pedido e responder
o teu pedido. Então, depois do Shema, fortalece a sua petição para com Hashem. Ok? Lembre-se que com Deus não tem como fazer barganha, né? E não tem como pegá-lo no contrapé, como Bilam tentou fazer. Ok? Seja sincero dentro desse aspecto. Nós estamos falando da alma gêmea, né? Seja sincero, transparente, honesto para com Deus, e realmente a resposta ela virá mais rápida do que você pensa. Ok? Baruch Hashem. É algo estupendo isso. E algo muito importante que nós temos aqui nesses dias, amados, é que quando nós saímos de Tisha B'Av, né, o 9º dia de Av, data das maiores tragédias, principalmente a destruição dos 2 templos, nós entramos agora num período de 7 semanas, né, que é conhecido como Nahamu. Nahamu, né? Diz o Eterno, consolai, consolai o meu povo. Esse é o momento propício para isso, ok? Vamos em frente, continuando aí capítulo 4, do verso 44 ao 49, o segundo discurso de Moshe. Ele inicia o seu segundo discurso, que diz assim: esse é o conjunto de ensinamentos que Moshe então colocou diante dos israelitas. Esses ensinamentos são exatamente os mesmos testemunhos, decretos e normas que Moshe falou aos israelitas quando saíram do Egito, isto é, no Monte Sinai. Mas ele os recapitula agora, quando o povo está acampado no lado oriental do Rio Jordão, no vale defronte de Beit Peor, na terra que haviam conquistado a Sihon, rei dos Amoritas, que habitava em Heshbon, e que Moshe e os israelitas golpearam depois que saíram do Egito. Tomaram posse de sua terra, bem como da terra de Og, o rei de Bashan, isto é, de todas as terras dos 2 reis dos Amoritas, que estavam do lado do Rio Jordão, na direção do nascente, isto é, ao leste, desde sua fronteira ao sul, em Aroer, que fica à beira do estreito de Arnon, para o norte até o monte Sião, que é o monte Hermon, e toda a planície localizada além do Rio Jordão ao leste, para o sul até o mar da planície, o mar Morto, e a terra ainda mais para o sul ao longo do pé das vertentes que descem do cume do monte Nebo. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, ok? Dentro desse aspecto aqui que nós acabamos de falar sobre entrarmos no período de Nahamu, né? Consolai, consolai o meu povo. Então, os nossos sábios, eles nos trazem para nós que esse próximo Shabat que nós vamos ter aqui nesta semana, ele é chamado de Shabat Nahamu, que é o Shabat da consolação, né? Nahamu, Nahamu, consolai, consolai meu povo. Então os nossos sábios explicam que o uso duplo da palavra consolai, Nahamu, o povo judeu cometeu um pecado duplo. O povo judeu cometeu um pecado duplo, recebeu um castigo duplo e, portanto, é confortado duplamente. Em outro local, nossos sábios comentam: como seus mandamentos da Torá são duplos, assim também nossos consolos são duplicados. Porque a ênfase no número 2, como um pecado pode ser dobrado, e o que significa a declaração que os mandamentos são dobrados? Então, o termo dobrado e duplo refere-se às 2 dimensões diferentes. Tudo numa vida judaica, essencialmente, está ligado duplamente: a Torá e os seus mandamentos, a destruição do templo sagrado e o nosso consolo. Reflete sempre dualidade, pois tudo no mundo é composto de um componente físico e espiritual. Então, por isso, é focado nessa questão, Nahamu, Nahamu,
Consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno, duplamente, porque um pecado duplo é o número 2, e dessa forma, então, está ligado diretamente aos componentes físico e espiritual, componente duplo. Dentro desse aspecto, então, é uma mistura de corpo e espírito, que juntos formam um ser completo. Então, dentro desse aspecto, os sábios dizem assim, um judeu ele é completo quando realmente corpo e espírito estão em unidade, estão conectados. Então, há um ser completo. Um judeu é considerado inteiro quando seu corpo e sua alma estão funcionando juntos para servir a Deus. Os mandamentos são semelhantes, compostas destas duas dimensões. Ou seja, voltamos àquele aspecto que nós falamos anteriormente, que é o quê? Qual é a finalidade do meu pedido a Deus? Por que eu fiz tal pedido X para Deus? Qual é a finalidade? Qual é o aspecto dessa história? É onde que eu preciso discernir. Então, obviamente, o povo israelita, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, tudo que está ligado a eles, né, ou ao povo judeu, é lição no sentido universal para as nações. Tudo que está ligado diretamente a Deus e o povo judeu é exatamente um reflexo daquilo que Deus quer, a ligação de Deus com as nações, os povos, porque o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus fez foi com a humanidade, depois do dilúvio. Então, nesse aspecto aí, Deus ele permanece fiel à sua aliança, ao seu pacto com a humanidade. E como no Monte Sinai já falamos isso e batemos bem nessa tecla, quando ele veio para a outorga da Torá, Deus ele ofereceu as 70 nações, mas as 70 nações rejeitaram. Somente o povo israelita recebeu, aceitou a Torá. Então, nós vamos vendo aqui, nós já estamos vendo aqui, e vamos ver durante todo o livro de Devarim, que significa palavras, nós vamos ver aqui que, através do povo judeu, é que Deus se revela às nações. Por isso, o povo judeu é a luz para as nações. O povo judeu é o elo de ligação entre as nações e o único e o verdadeiro Deus. Fora isso daí, fora esse aspecto, né, tudo mais acaba sendo fantasioso e não está conectado à raiz, ao fundamento da Torá. Então, por isso, realmente, quando Deus fala através de Moshe ao povo israelita, ao filho primogênito de Deus, as nações olharão para vós e dirão que onde existe um povo como este povo, em que Deus está perto deles, responde rapidamente às suas petições. Que povo há na face da terra em que Deus, o Deus deles, os tirou com mão forte de uma nação poderosa e opressora e o conduziu em segurança pelo deserto a uma terra que mana leite e mel, e as 7 nações ali existentes Deus colocou para correr e deu essa terra que mana leite e mel a esse povo. Que povo há semelhante a este na face da terra? Um povo sábio que teme ao seu Deus. Então nós vamos ver isso daqui constantemente dentro do nosso Devarim, dentro de Deuteronômio, as palavras de Moshe, os discursos de Moshe. Então, nesse aspecto aí, Shabbat Nahamu,
é exatamente o Shabat da consolação, consolar e consolar o meu povo, que está ligado diretamente ao aspecto físico e espiritual. E por isso, né, o exemplo do povo judeu é exatamente esse para nós e para as nações que nós temos que levar, né? É exatamente o corpo e o espírito, corpo e alma, estando devidamente conectados em harmonia, numa verdadeira techuvá, num verdadeiro retorno a Deus, para servir a Deus. Então, né, o aspecto da nossa petição a Deus. Eu estou pedindo tal coisa para Deus. Qual é o objetivo deste pedido? Se é para satisfazer os nossos próprios interesses, as nossas próprias vaidades, o nosso ego, Deus vai colocando lá no fim da fila. Aí depois que foi lá para o fim da fila, aí a hora que chega a sua vez novamente de fazer o seu pedido a Deus, você faz da mesma forma, volta de novo lá no fim da fila. Porque você não aprendeu a fazer o seu pedido. Você não aprendeu a fazer o seu pedido. Então, qual é o foco, qual é o objetivo da sua petição? Não pode esquecer isso. Então, toda mitzvah, todo mandamento, contém um componente espiritual, as intenções por detrás dela, e também há um componente físico, a maneira pela qual a mitzvah é cumprida. Ou seja, então todo mandamento ele também tem o seu aspecto espiritual e físico. O aspecto espiritual são as intenções que estão por detrás dela. Qual é o objetivo deste mandamento? E dentro do aspecto físico, componente físico, então a maneira pela qual o mandamento será cumprido. Qual é realmente a intenção de cumprir este mandamento? Então são aspectos que nós precisamos ter realmente para termos a consolação da parte de Deus e dentro dessa consolação, né, Nahamu, da parte de Deus, nós possamos também mantermos essa conexão com Deus para estarmos aí realmente prestando um serviço a Hashem cada vez melhor. É isso que os nossos sábios querem dizer quando declaram que as mitzvot da Torá são duplas. Similarmente, o pecado duplo cometido pelo povo judeu refere-se aos aspectos físicos e espirituais do pecado, né? É só lembrar do bezerro de ouro, pronto, ok? Da mesma forma, a punição que se segue à destruição do templo sagrado foi tanto espiritual quanto física. A destruição não foi limitada às pedras do templo. O povo judeu foi punido também com a ocultação de Deus. Ou seja, Deus se ocultou do próprio povo judeu quando houve, dentre outros aspectos tragédias, mas essencialmente com a destruição dos dois templos. Deus se ocultou do povo judeu. E quando Deus se ocultou do povo judeu, Deus se ocultou também das nações. Simplesmente, uma realidade. O propósito do templo sagrado reflete essa dualidade. O templo era uma estrutura física, porém a luz divina com a qual era iluminado era infinita por natureza. Então, a luz que se refletia tanto no mexicano, no deserto, né, o templo o tabernáculo do deserto e posteriormente os dois templos em Jerusalém, a luz que se manifestava ali no templo era a luz infinita de Deus. Revelado através do quê? Das 10 sefirot, que se revelou como uma Shekhinah, a presença divina. Então, nesse aspecto aí, a dimensão espiritual daquela manifestação física, a luz, certo? Era ilimitada, a dimensão espiritual. Então,
O templo era uma estrutura física, porém a luz divina com a qual era iluminado era infinita por natureza, né? Ou seja, a natureza da luz infinita, que é Deus, não tem como alterar isso. A luz infinita que é Deus. Entende isso? O nosso intelecto não consegue captar plenamente essa realidade. Mas a realidade, quando se diz a luz infinita que é Deus, é exatamente para expressar que Deus é a luz infinita. A luz infinita. Sua destruição do templo foi, portanto, um golpe duplo, pois afetou esses dois aspectos, o físico e o espiritual. Quando o templo sagrado for reconstruído nos dias de Mashiach, nosso consolo será duplicado, porque envolverá ambas as dimensões, não somente a estrutura física do Beit Hamikdash, que será construído, mas também todo o templo, além de ser restaurado no campo físico, portanto, neste mundo de Asiá, neste mundo inferior, também será totalmente restaurado de uma forma muito ampla, né, a revelação divina que se renovará naqueles dias, nos dias de Mashiach, com a construção do terceiro e definitivo templo que permanecerá, sem sombra de dúvidas, por toda a eternidade, ok? Então, nós temos aí, nesta realidade, o aspecto físico e espiritual, corpo e alma. Portanto, uma expressão que nós usamos em outra live. Portanto, nosso corpo e nossa alma têm que estar conectados para um objetivo só. Nós não podemos esquecer que nós não somos açougueiros. Nós não nos cortamos ao meio, não somos açougueiros. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E dentro desse sentido, significa que corpo e alma precisam estar conectados. Você não pode dar uma de açougueiro, espiritualmente falando, separar corpo e alma. A alma divina quer servir a Deus cada vez melhor, mas a sua alma animal, o corpo físico que representa, quer sombra e água fresca. Quer viver do bem bom, sem responsabilidades, sem preocupações. Quero ter uma ótima saúde mental, uma ótima saúde física, uma ótima saúde financeira e uma ótima saúde material para poder viver os meus belos prazeres da vida. Não podemos ser açougueiros. Corpo e alma precisam estar conectados. E por isso, né, os nossos sábios falam que nos dias, né, de Mashiach, o nosso consolo também será dobrado, certo? Porque não somente o aspecto físico, material do templo será devidamente restaurado, mas também todo o aspecto espiritual, ou seja, a revelação divina, a Shekhinah, a presença divina, ela será maior, assim como também a dimensão física, material do templo, será maior do que os outros dois. Assim também a presença divina, ela será maior do que dos outros dois templos. No sentido, para entendermos duplo, os dois templos anteriores, somando-se eles materialmente, o terceiro templo será maior do que os dois. Ou seja, porção dobrada para o terceiro templo dentro do aspecto físico. Dentro do aspecto espiritual, aquilo que foi realidade nos dois primeiros
templos. Também no aspecto espiritual, será uma realidade no terceiro templo, em uma dimensão, humanamente falando, dupla. E essa dupla revelação divina, ela simplesmente significa a revelação infinita de Deus nos dias de Mashiach, para podermos adentrar no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. Ok? Amanhã nós estaremos falando sobre quem vai construir o Beit HaMikdash, o terceiro templo, o homem ou Deus? Temos aqui também uma questão dupla. O homem ou Deus? Quem vai construir? Como será possível isso? Né? E também vamos falar aí dentro do aspecto sobre Yehoshua, o sucessor de Moshe. Portanto, amanhã nós estaremos aqui na nossa quarta aliá para, entre outras coisas, vermos também esses dois aspectos. Yehoshua, o sucessor de Moshe, e quem vai construir o terceiro Beit HaMikdash, não será um estudo profundo, porque isso vai levar muito tempo, mas vamos trazer aqui de uma forma resumida esse aspecto do terceiro templo. Ok? Baruch Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.